Olá, pessoal! Tudo bem, estudantes da EJA? Olha, vamos começar nossa aula de hoje? Primeiro eu vou falar da minha autodescrição. E aí vamos dar pontapé inicial em tudo que eu tenho para falar hoje com vocês, assim, ó, recheado de coisas. Vamos lá? Então tá bom. Eu sou uma mulher branca, de olhos verdes, estou com uma blusa verde. Estamos no cenário da Multirio, muito parecido com a escola, e nós vamos começar a nossa aula agora. Vamos lá? Vem comigo! Oi, pessoal! Olha só que legal! Vocês prestaram atenção que eu comecei bebendo um copo d'água? Pois é, a nossa aula de hoje vai falar sobre água, mas não vai falar assim só sobre água de uma forma simples, não. A gente vai falar de coisa muito séria e eu preciso muito da sua atenção. Vamos ao slide. A água. Como diminuir o uso de plástico pode ajudar a preservar a água? E as nossas necessidades? Não há uma única solução, mas há algumas ações que podem contribuir para diminuir esse dano. A economia circular pode ser um caminho, ou seja, reduzir, reutilizar e reciclar são passos que precisam compor o quadro de soluções. Educação ambiental, educar desde a infância é um ponto-chave para a redução do problema. A criança se tornará um adulto mais consciente e muito provável que aplicará as ações mais sustentáveis em sua vida pessoal e profissional. Bom, vocês viram ali que eu já dei um pontapé inicial falando de várias coisas. Sobre a nossa necessidade, por isso comecei a aula bebendo água. Nós temos a necessidade de beber água. Ela é um bem importante para a nossa saúde, para a nossa vida. Mas será que estamos tendo cuidado que a água precisa? Estamos preservando as fontes de água, os rios. O que estamos fazendo com a água hoje no nosso planeta? Na nossa comunidade? A gente tem que pensar sobre isso. Vamos ver no slide. As nossas necessidades e a água. Todos nós consumimos água e sabemos de sua importância no nosso dia a dia. Mas você já pensou nos diferentes usos que as águas podem ter? Os diferentes usos da água. Você sabe o que são usos múltiplos da água? E aí podemos ver nos slides, nessas ilustrações. Serve para navegar, para pescar, para as indústrias utilizarem suas produções, para a agricultura, para gerar energia, para levar água às cidades para nossas necessidades, nossos diferentes usos dentro de casa. Bom, pessoal, nós temos necessidades em relação à água. Ela é um bem muito importante e, ao mesmo tempo, nós temos múltiplos usos na sociedade em relação à água. E, infelizmente, não estamos usando de forma adequada. E isso tem ocasionado várias questões. Principalmente a questão da poluição dessa água. E aí, quando poluímos a água, inevitavelmente, nós vamos pagar caro por essa conta quando ela chegar. Isso mesmo. Vamos poluindo, vamos deixando para lá muitos resíduos e vão se formando ilhas de plásticos nos rios, nos mares. Me acompanha aqui. Percebam a minha mesa. Olhem só esse monte de plástico aqui. São de produtos. Nós compramos muitos produtos para o nosso uso em casa, para limpeza. Água. Quando estamos na rua, estamos com sede, o que a gente faz? Primeira coisa é procurar um lugar para comprar uma garrafinha de água. E como que nós descartamos essa garrafinha de água? Ela está sendo descartada de forma adequada? Precisamos pensar sobre isso. Pois é. Todos os utensílios
que nós precisamos limpar na nossa casa e até mesmo os quarto, cozinha, né, os cômodos da nossa casa. Nós utilizamos produtos de limpeza, nós compramos um suco, vem em garrafa, nós precisamos de produtos químicos e aí compramos um refrigerante e aí tem o iogurte. Gente, tudo embalagem de plástico. Mas assim, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Nós só temos água se nós tivermos a consciência de preservar essa água. Porque há muito tempo atrás, quando eu era pequenininha, já faz tempo, né? Faz tempo. Eu ouvia que a água era um bem inesgotável. Mas hoje, se você parar para ouvir, para você ver os noticiários da TV, você só escuta que a água, que todos os lugares onde tem rios, nascentes, elas estão com seus reservatórios e seus níveis de água cada vez mais baixos. Ou seja, tem cada vez menos água. E aí, quando nós temos água potável, a gente precisa o quê? Cuidar dessa água. Mas, professora, como assim? Pois é, para a gente ter essa água maravilhosa, potável, para a gente poder beber, nós precisamos cuidar das nossas águas que estão aí, indo embora à toa. Justamente, principalmente quando estamos fazendo algumas atividades domiciliares e deixando a água correr. E ainda tem a problemática da eletricidade, né? Nós estamos passando por esse momento bem complicado. Então, a falta de água ou a água poluída, ela vai causar inúmeras questões e impactos na nossa vida, no nosso cotidiano. Vem cá. Percebam agora o próximo slide. Com o crescimento exponencial na poluição plástica no oceano, percebe-se que a poluição plástica é agora onipresente em nossos oceanos. E as ilhas remotas são o lugar ideal para obter uma visão objetiva do volume de detritos plásticos que agora circulam pelo globo, afirma a autora do estudo Jennifer Levers. Por que eu coloquei esse slide? Para vocês terem uma ideia de pessoas que estão pesquisando e vendo, percebendo o quanto estamos deixando de lado e descuidando dessa água tão importante para a nossa vida. E é aí onde mora o perigo. E é aí onde vai acontecer muita poluição. E é aí onde vai acontecer o quê? Nossa água, nosso bem precioso, não vai estar em boas condições para o nosso uso. Para o nosso uso essencial, porque não podemos ficar sem beber água. As atitudes que visam o combate às ilhas de plásticos. Usar o seu poder de fala, engajar em causas nobres e que trabalhem em prol dos oceanos, envolver-se com associações locais, cobrar por políticas públicas mais eficazes, cobrar por cooperativas de materiais reciclados na sua rua, bairro ou cidade, são exemplos do que pode ser feito. A Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, fez uma matéria sobre a poluição no oceano e como isso é prejudicial para a natureza e para nós. Alguns pesquisadores, devido à quantidade de lixo, estão chamando alguns lugares de ilhas de plástico. Veja a matéria abaixo. Na verdade, é um fragmento da matéria. Ilhas de plástico. As imagens vinculadas nos meios de comunicação e nas redes sociais de praias transformadas em lixões e de tartarugas se afogando ao ingerir sacolas plásticas tiveram grande repercussão sobre o público em geral. Os mares ao nosso redor estão transbordando de lixo. Estima-se que 8 milhões de toneladas de plástico são despejadas todos os anos no oceano em todo o mundo, de acordo com o World Wildlife Fund, WWF. A América Latina é o quarto maior produtor de resíduos plásticos do mundo. Todos os anos,
8 milhões de toneladas de plásticos são jogados no oceano em todo o mundo. A raiz da questão, pessoal, vai muito além, mas muito além de não usar sacola de plástico ou evitar essas embalagens, mas sim o que fazer com elas depois que você as utiliza. O descarte desses materiais, das sacolas e das máscaras que nós já usamos e jogamos fora é o mais importante. Como que vamos estar descartando isso? Já pararam para pensar de que forma vocês estão fazendo isso? Que é para justamente não caiam nos rios nem nos mares e não poluam mais. Tudo bem, já tem muita poluição lá no oceano, é verdade. Já caiu muita coisa lá. Tem ilhas enormes de plásticos no oceano. Mas podemos sim, a partir de agora, tomar consciência e ter atitude. Atitudes que visem justamente fazer com que isso diminua ou tenha um impacto no futuro de redução desse lixo indo para o mar. Mas isso depende de mim, de você. Por exemplo, ao invés de estar usando o tempo todo sacola plástica, para ir ao supermercado ou à feira, por exemplo, utiliza sacolas que você vai poder reutilizar por muitas vezes. Olha só que legal. E isso vai fazer com que você ajude cada vez mais o meio ambiente. Isso é uma atitude muito consciente. Fazendo isso, todas as vezes que você for fazer suas compras, você já vai estar ajudando incrivelmente o meio ambiente. E assim é a sua parcela de contribuição para o futuro. A gente precisa pensar mais sobre isso. Mas, a gente não vai parar por aqui, não. Vamos ao próximo slide. Dicas que valem a pena. Cotonetes. Existem cotonetes com hastes de papelão à venda em muitos supermercados ou, para quem prefere uma alternativa que não gere resíduos, hastes laváveis e reutilizáveis à venda em lojas online especializadas. Desodorante pode ser substituído por alúmen de potássio em bastão ou em pó, ou por um desodorante à base de manteiga em tablete. Lâminas de barbear. Pode-se optar por lâminas reutilizáveis. Produtos para menstruação. Existem alternativas ecológicas e reutilizáveis, como o coletor menstrual, a calcinha que absorve o fluxo, o absorvente lavável de tecido. Esponja. Você pode substituí-la por uma natural ou, se você usa sabão em barra, parar de usá-las. Viram? Tem algumas dicas bem interessantes que você já pode começar a fazer e contribuir. Vamos ao próximo slide. Essa dica é muito bacana. Garrafa reutilizável. Use uma garrafa reutilizável. Comprar uma garrafa de água de plástico toda vez que você tiver sede significa produzir uma enorme quantidade de resíduos em um ano. Comprar uma garrafinha de água na rua não significa apenas gerar lixo desnecessário, mas também é muito provável que acabe em uma lixeira comum e não em um coletor de reciclagem. Há uma infinidade de bebedouros públicos onde você pode encher sua garrafa reutilizável. Para carregar a garrafa, você pode recorrer a uma sacola de pano e assim evitar esquecê-la em casa. Como vocês podem perceber na ilustração, use e abuse das garrafas reutilizáveis e evite as garrafas descartáveis de água todas as vezes que estiver na rua e tiver sede. E olha, pessoal, estou aqui com a minha garrafinha reutilizável, não saio de casa sem ela. E você? Crie esse hábito também. A natureza agradece, hein? Os oceanos e os rios também. Tá bom? Falamos aqui das ilhas de plástico,
falamos da importância da água para o nosso uso, mas vocês já viram uma ilha de plástico? Não? Vamos ver agora? Observem essa imagem. Vamos imaginar a vida nesse ambiente. Os peixes, as tartarugas, a impossibilidade de respirar, o quanto eles precisam para sobreviver. E além disso tudo, você sabia que os peixes que vêm do mar e chegam às mesas, às nossas mesas, eles vão vir extremamente contaminados devido a tanto lixo depositado nos mares? Precisamos pensar muito sobre a nossa relação com os plásticos e como descartamos o nosso lixo. Como diminuir o uso de plástico para ajudar a preservação da água? Não há uma única solução, mas há algumas soluções que podem contribuir para diminuir esse dano. Um caminho considerável é a economia circular, justamente devido ao fato da reutilização e da reciclagem. Podemos ressaltar também, em relação às ilhas de plástico e esse impacto que ela causa no meio ambiente, a importância das atitudes sustentáveis, que estamos sempre falando, nos deparando, mas é importante que a partir de já tenhamos consciência e, de fato, atitudes que contribuam, desenvolvendo uma consciência sustentável. Não só ações e consciências vão ajudar e contribuir com a diminuição dessas ilhas ou que elas deixem de crescer, mas também o compromisso e a participação de todos nós dentro dessa cadeia de preservação do ambiente. Depois de tudo isso que vimos aqui nessa aula, vamos agora para o nosso desafio. Se prepara aí para o desafio. Agora é com você. Desafio. Vamos nessa juntos? O primeiro passo para produzir menos resíduos quanto para aumentar a conscientização sobre a questão do consumo de plástico em você e nos outros é: pesquise e saia da sua zona de conforto. O conhecimento é o primeiro passo para a mudança. Pesquise sobre os produtos que você compra e busque por uma opção que use menos plástico. Converse com seu professor e sua professora. Então, pensando em tudo isso, eu quero que você, a partir de hoje e depois de assistir essa aula, produza hipóteses que você possa levar para a sua professora ou para o seu professor, para que na escola ou na sua comunidade, no seu cotidiano, você possa de fato ter atitudes pensando em abolir ou acabar ou diminuir com o uso de plásticos. Vamos nessa? Acho que é uma boa dica, hein? Fiquem bem, se cuidem. Se tiver dúvida, assistam novamente a aula. E ó, eu já estou com muita saudade, doida que venha a próxima aula para poder comentar aqui com vocês coisas bem legais, tá? Fiquem bem, se cuidem, até mais. Tchau, tchau.